muitas vezes, o que eu tenho observado na experiência clínica é que a criança, que é alvo do bullying, ela passa a desenvolver um ódio em relação a ela mesma. Né? Como se aquela característica realmente fosse verdadeira e algo muito ruim. Isso. A ter vergonha de si mesma, a ter um ódio em relação a si mesma, enfim, causa um sofrimento muito grande na vida daquela criança, um verdadeiro trauma, e que nós vamos hoje aqui estudar, né, essas consequências e essas sequelas que vão ficar na vida daquela pessoa que foi alvo desse abuso, dessa situação de desmerecimento, de desvalorização. O impacto que isso vai ter na autoestima, na autoconfiança daquela pessoa. Muito bem. Eu gostaria, Silene, eu sei que você é uma pessoa que atua no consultório, você trabalha muito como terapeuta de crianças, terapeuta também de adultos, adolescentes, e faz muita orientação familiar, orientação de pais. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós de alguns exemplos que, na tua experiência clínica, você teve de bullying entre crianças e as sequelas que isso ficaram com as pessoas que foram alvo desse bullying, essas crianças que passaram por bullying. Boa noite, Alexandre. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Casos sobre bullying atualmente aparecem bastante no consultório. Tiveram alguns casos que foram muito marcantes para mim. Teve o caso de uma jovenzinha de 12 anos de idade, ela estudante de um colégio. Era uma criança que tinha já um problema de estar acima do peso, mas o maior problema dela era porque ela tinha as orelhas um pouco protuberantes, né? Apesar dela ter cabelo comprido, não chegava a esconder muito bem as orelhas dela. Tinha como característica muita ansiedade, insegurança, já tinha uma certa vergonha. Alguns meninos da escola, um pouco mais velhos, que não eram da idade dela, nem da sala dela, eles começaram a investir contra ela, fazendo gozações sobre a orelha dela, sobre o peso dela. Só que essas gozações são muito discretas. É isso que é o grande problema. Não é chegar no meio de um público e falar em voz alta na frente de todo mundo, mas é chegar sorrateiramente, por trás, na orelha, do lado, falando, né, sobre a característica dela. É ficar de longe, olhando, focando-a, de modo que ela perceba, rindo sobre ela. Isso daí foi a intimidando, foi gerando muita angústia, aonde chegou um ponto que ela começou a ter um problema a nível comportamental, ela não queria ir mais para a escola. Então, um dia porque estava com dor de barriga, um dia porque não tinha levantado muito bem, no outro dia porque o pé estava doendo, ela começou a evitar a escola. Os pais não entendiam o que estava acontecendo, mas levavam em conta, realmente ela deve estar com algum problema físico, né? E foram relevando isso. As provas vieram, as notas delas caíram muito. Os pais ficaram preocupados, perguntavam para ela o que tinha acontecido. Nada, é que eu não fui bem, eu não estudei, não estou entendendo a matéria. Isso daí foi durante um ano inteirinho. Os meninos, cada vez que percebiam que ela estava mais incomodada, mais a incomodavam. Começaram pequenos cutucões, agressões físicas. Passavam por ela, davam uma cotoveladinha aqui, um esbarrãozinho ali e riam dela. Ninguém percebia, nem as amigas que estavam com ela, nem a irmã que estudava na mesma escola e também era um pouco mais velha, porque ela guardava tudo, ela tinha vergonha disso daí. Até que se chegou num fato onde um dia ela começou a chorar muito em casa, ela teve uma crise nervosa muito grande e através dessa crise nervosa ela contou para a mãe o que tinha acontecido.
né? Isso já estava quase no final do ano, né? Já estava em meados de novembro, né? Então aí foi quando ela veio para o tratamento, aonde ela já tinha desenvolvido uma depressão, estava tendo crises de ansiedade, né? E onde ela não queria mais voltar para a escola. Quer dizer, Silene, nesse relato que você está fazendo de uma forma geral, o que dá para a gente perceber assim, é que a pessoa que sofre esse tipo de assédio, de bullying, ela acaba muitas vezes disfarçando isto, porque ela fica com vergonha, muitas vezes, até de assumir isso para uma mãe, para um pai, sim, para uma irmã, perante ela mesma, porque isso é percebido como uma forma de desvalorização, de desmerecimento. Então a pessoa vai guardando aquilo dentro dela, a pessoa vai amarrando aquilo dentro dela, contendo aquilo dentro dela, até que chega um ponto que o sofrimento foi tão cruel, nesse caso que você está contando, que aí a menina consegue se colocar para essa mãe e contar a experiência dolorosa que ela teve. Então, às vezes é um tempo prolongado de sofrimento silencioso, solitário, dessas gozações, desses desrespeitos que eu estou sofrendo. O que eu queria entender, aí você colocou que gerou nessa sua paciente um estado de depressão considerável. Então a gente pode pensar que o bullying ele é um desencadeador, muitas vezes, de outros transtornos. Sim, porque ele leva a pessoa a um estresse muito alto. E o estresse muito alto acaba desencadeando, sim, outros transtornos. Então eu posso desencadear uma depressão, posso desencadear um pânico, né? Então, e diversos outros transtornos até, né? Mas de primeira linha que eu percebo, vem muito o pânico e a depressão. E a maioria dos casos, da minha experiência em consultório que eu já tive, realmente o período de bullying, de sofrer bullying, costuma ser muito extenso. Não é um mês nem uma semana. Costuma, porque como pega uma característica da pessoa, né, aonde mexe muito com ela, é o ponto fraco, a pessoa ela se fecha, porque ela já tem alguns preconceitos em relação até ao corpo dela, ou porque ela tem a orelha um pouco grande, ou porque é o nariz, ou porque ela é gorda, ou porque ela é magra, ela já tem isso dentro dela. Então, a partir do momento que o outro vem e começa a praticar o bullying, né, ela se fecha, porque ela tem vergonha disso, ela tem vergonha dessa característica. Então, costuma ser por períodos prolongados. Eu tive paciente que teve um período de 2 anos, eu tive um outro paciente que teve um período de bullying de 3 anos. E como é o tratamento, Silene, desse bullying? Como que no processo terapêutico, né, pode ser tratado de bullying? No processo terapêutico, então aí nós começamos a trabalhar a autoestima da pessoa, a partir do momento onde ela tem que começar a se ver melhor, se enxergar melhor. A partir deste momento ela começa a ser uma pessoa, a desenvolver segurança, assertividade, saber se posicionar frente ao outro, não ter vergonha de nenhuma característica dela. Ela tem que entender que ela não é menos do que ninguém. Trabalhamos as crenças, os pensamentos dela, que fazem o fortalecimento dela. Porque essas críticas negativas, essas falas de desrespeito que são dadas à pessoa, elas vão como que sendo introjetadas dentro da pessoa. Né? E depois o próprio pensamento da pessoa, né, passa a falar com ela, entre aspas, no sentido de desmerecê-la, desvalorizá-la. Né? Ela começa a acreditar que ela é tudo aquilo que estão falando dela. Quer dizer, isso vai se infiltrando, é uma infiltração. Quer dizer, aquela gozação não fica só, vamos dizer, reduzida, limitada ao ambiente escolar.